Fala pessoal, voltando naquele meeting super especial do Núcleo de Esporte e Lazer do Céu Rosa da China. O meu nome, vocês sabem, Paulo Eduardo, coordenador de projetos, e venho sempre trazendo novidades, assuntos que a gente pode discutir de maneira virtual, sempre valorizando a presença dos nossos convidados. E o nosso meeting de hoje, ele vem numa pegada monstra. Musculação sem mimimi. A gente vai discutir sobre várias hipóteses, quebrar paradigmas, saber o que realmente vale e o que não vale para a musculação. E nesse critério a gente tem uma pessoa que é responsa, que tem representação aqui no Céu Rosa da China, o nosso querido analista Diego Almeida. O cara, ele é referência. E vai ter junto comigo também o nosso outro convidado. O cara também faz tempo que está aqui no céu, é o meu chefe, Edson Juliato. Então, aglomeração digital, a galera do esporte presente, fazendo a diferença mais uma vez aqui no Céu Rosa da China. Vamos abrir a tela, eu quero ver todo mundo junto para poder fazer aquele meet bacana. Aê, monstro, chegamos! Meeting musculação sem mimimi. Força! Olha meu pãozinho aqui, ó. Tá meio zoadinho, mas a gente tenta melhorar cada dia. Tudo bem, Edson? Prazer tê-lo novamente nesse trabalho digital. Parabenizar o seu trabalho aí que você faz no céu há muitos anos. Se eu não me engano, já são 10 anos de casa, né, Diego? Quase isso aí. Quase isso aí. Tá batendo 2 dígitos já de tempo de casa. Quase isso aí. Uma referência no nosso desporto aqui. Sou muito seu fã. Boa tarde, Paulo. É um prazer tê-los aqui, a gente fortalecendo o nosso núcleo, trazendo agora, mais uma vez, um cara que ele tem uma identidade com equipamento, com a comunidade, já realizou grandes projetos e hoje está à frente da sala de musculação. Até em cima disso, Edson, fala um pouquinho você sobre esse diferencial que o Rosa da China tem em cima da sala de musculação e aproveita, já traz como que tudo isso foi construído junto com o Diego. Diego é bem sabedor aqui do que a gente fala, a gente costuma cumprir, né, Diego? Nós somos muitas promessas. O Núcleo de Esportes do Céu Rosa da China, por intermédio da nossa gestora, Patrícia, eu gostaria de fazer uma menção honrosa por todo o apoio que ela deu e a importância que ela dá ao esporte dentro do nosso equipamento. Eu assumi aqui o Núcleo de Esportes no mês de março de 2018, então aí quase 4 anos de trabalho diário com o nosso analista. E uma das minhas prioridades era rejuvenescer, vou usar esse termo, o espaço que foi tão disputado, tão lutado, né, Diego? Se existe essa palavra, lutado, mas foi uma briga no bom sentido para que a gente conseguisse conquistar. Ele enfrentou muita resistência do entorno, em função de preconceitos que o esporte traz, né, mestre? A gente sabe muito bem que a musculação é vista por muitas pessoas ainda, infelizmente, como um esporte de marombeiro e não como uma prática saudável de atividade física regular como todas as outras, né? Musculação, treinamento de força também para a qualidade de vida e a saúde dos nossos frequentadores e usuários. Olá, meus amigos. É uma satisfação estar aqui com vocês através desse vídeo, desse meeting. Gostaria de agradecer primeiro a vocês que estão nos assistindo e aos meus colegas de trabalho, meus coordenadores, o Edson, o Paulo, que estão aqui presentes, a gestora Patrícia e os demais colegas aí do equipamento, né, colegas de trabalho, os analistas em si. Eu identifiquei ao longo do tempo que existia uma demanda, não especificamente em relação à musculação, mas em relação a treinamento de força em si. E eu reparei que a questão da faixa etária com que eu trabalhava, mais a questão do gênero mesmo, eram muitas mulheres. E eu sempre fiquei tentando aferir e percebi que existia, assim, uma carência de modalidades que tem esse cunho, esse ângulo de afinidade masculina. Não é exclusividade, né? Seria de afinidade mesmo. Então eu conseguia aferir isso, sabe? Os adolescentes, meninos adolescentes, os adultos, jovens adultos, senhores. Quando eu tentei iniciar esse projeto, né, essa aula em si mesmo, né, vai além de um projeto, né, mas a modalidade musculação no céu, essa foi a primeira
eu diria que barreira que a gente enfrentou. Por estar numa escola, como a gente conseguiria, né? O Edson sabe bem, né? Justificar, por exemplo, a aquisição de equipamentos, né? Se nós não estamos em uma empresa. Então, numa empresa particular ou com vínculo comercial, no caso. Então, a gente teve que fazer, por exemplo, iniciou com doações, né? Essa sala ela foi iniciada com aparelhos que foram doados, né? E devo enfatizar que, sendo uma escola, agora eu atendo a maioria do meu público passou a ser adolescentes, homens, senhores, homens também. Eu não atendo mais, na grande magnitude, somente o público feminino, e sim agora o melhor dos dois mundos, né? Ambos gêneros e várias faixas etárias. Em relação à qualidade de vida, né? Como o Paulo perguntou, na verdade já deixou aí para comentar, acho que é chovendo molhado falar em relação à musculação, porque não só em relação à qualidade de vida, mas a saúde, no caso, né? A gente sabe que a musculação é uma das modalidades não exclusivas, mas que tem extrema eficiência, eficácia no que tange à manutenção da massa muscular e o ganho de massa muscular em indivíduos com massa muscular, com grande nível de massa muscular, ou com a proporção de massa muscular magra maior do que de massa corporal gorda, tem menos complicações de saúde. Então, esse seria o ponto de vista da saúde. Na questão esportiva, a gente tem o quê? Trazendo esses adolescentes para dentro do céu. A gente sabe que além dessa parte pedagógica, que eu consigo realizar um trabalho com os meninos ali, né, de manter eles, por exemplo, mais tempo dentro da unidade escolar realizando exercício de musculação, a gente também tem que lembrar que muitos desses adolescentes têm sonhos. E alguns desses sonhos são de se tornar atletas, seja de futebol, seja de musculação, seja de ginasta. E uma coisa que todas as modalidades têm em comum, que a gente tem que lembrar e deixar bem fixado aqui nessa reunião, nessa gravação, é que a musculação, ela é a base, né? O fortalecimento muscular, ela é a base de qualquer esporte de alto rendimento. Essa questão de discriminação, de preconceito que ainda existe no nosso país, tem que começar a ser realmente quebrado, né? Essa dicotomia, esse paradigma de que a musculação, ou no caso quem treina muito, somente está associado à quantidade de músculo ou maromba, não. A gente tem todo esse entorno, não só saúde, como pedagógico e preparatório, né? Porque atletas de alta performance precisam desse tipo de preparação também. Então é um conjunto, né? É mais do que uma tríade. Alguns equipamentos já foram somados nesse período de quarentena. Gestão do Céu Rosa da China fez algumas aquisições para poder melhorar e valorizar ainda mais o trabalho que é liderado pelo nosso analista Diego Almeida. Vamos trazer um pouquinho do contexto que está rolando, no caso que hoje em dia eu acho que é mais necessário para o nosso público. Passamos por um período longo de quarentena. As pessoas tendem a diminuir o seu gasto energético e quem não engordou, quem não está com sobrepeso. Diegão, a musculação, ela é uma estratégia eficiente para a perda de peso? Então, tela cheia, Diego trazendo musculação sem mimimi. A resposta é sim, você consegue efetivamente emagrecer treinando musculação. Puxando até esse gatilho em relação a emagrecimento, é legal a gente elucidar para as pessoas que estão assistindo, né, estão nos ouvindo o seguinte: emagrecimento é diferente do processo de perda de peso. Perda de peso é sempre generalizado, né? Quando a gente pega no termo, perda de peso é perda de qualquer tipo de peso. Então a gente só leva em consideração a referência da balança. Só que a gente não sabe exatamente aferir o que está sendo perdido, né? E isso, inclusive, é legal comentar, porque normalmente quem é iniciante, já começa fazendo uma dieta muito restritiva e treinando musculação, acha que está emagrecendo, quando na verdade está perdendo peso. E emagrecer é o processo de aumento de massa muscular magra. Então, deixando essas coisas bem divididas, subdivididas, né, em categorias, fica um pouco mais fácil de eu responder essa pergunta. Porque se for simplesmente o objetivo da pessoa perder peso, ela vai perder peso fazendo qualquer tipo de exercício. Agora, se o objetivo dela é hipertrofia muscular, ou seja, eu quero aumentar a quantidade de massa livre de gordura, ou como a gente chama no meio acadêmico, massa muscular
magra. A musculação é, se não for a melhor, uma das melhores alternativas de modalidade esportiva para aumento da síntese proteica, que é o aumento da massa muscular magra. Tudo bem? Então, isso estando bem definido fica legal. E aí vem a parte mais prática da resposta da pergunta, que é: existe como emagrecer somente com a musculação, sem fazer um cardio, sem fazer um aeróbico? Com certeza. Só que isso tem que estar muito bem calculado e vinculado à sua alimentação, à dieta. Né? De nada adianta eu treinar musculação 5, 4, 6 vezes por semana e fazer uma ingesta calórica em superávit. Significa o quê? Comer calorias mais do que eu gasto. A tendência que tem é, além de ganhar massa muscular, porque eu estou fazendo um treinamento de força resistido, é ganhar massa gorda também. Então, sim, dá para emagrecer somente com musculação. No entanto, a minha dica que fica aqui para complementar a resposta é: se você, por um acaso, tem vontade de emagrecer, ou seja, ganhar massa muscular e perder gordura, que é diferente de só perder peso, com um pouco mais de velocidade, você vincular isso, você complementar com uma atividade cardiovascular, vai acelerar esse processo de perda de gordura e ganho de massa muscular. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, porque eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Pegadinha. É uma curiosidade minha. Hã? Pegadinha. Paulo bem colocou aqui. Vou fazer uma pegadinha para você, fugir um pouquinho dessa linha acadêmica e vou puxar você um pouquinho para a linha social. Eu tenho uma curiosidade muito grande em saber qual é o impacto social que a musculação exerce sobre os jovens da periferia de São Paulo, ou melhor dizendo, qual é o impacto social que o seu trabalho de musculação realizou nas crianças, adolescentes e adultos aqui do Céu Rosa da China. Ali dentro da sala de musculação, através de uma abordagem mais didática, mais pedagógica, eu consigo ver uma diferença grande em relação à parte não só social, mas de evolução, de desenvolvimento enquanto cidadão desses jovens. Eu mesmo tive um rapaz, não sei se ele vai nos assistir, mas gostaria muito, que é o Lúcio, que esteve conosco, né, em um dos projetos que foram desenvolvidos, que foi Fisiculturismo nos Céus, que esse menino ele entrou falando para mim: Diego, meu sonho é competir, musculação competitiva, né, subir num palco. Hoje esse menino ele faz parte do Exército Militar Brasileiro, ele faz parte da aeronáutica, né, como soldado já, como cabo. Então você vê como iniciou e aonde chegou. E aí você vê todo esse desenvolvimento, porque eu acompanhei desde o início. Ele era um menino que não faltava, era extremamente disciplinado, e a musculação somou mais ainda, né? Então ele se formou no ensino médio, ali no colégio, saiu, já engatou uma faculdade, entrou numa faculdade de nutrição, e assim, ele vivia me comentando isso: nossa, Diego, a musculação me deu vontade de querer ser mais, de buscar mais, de me complementar. E aí ele iniciou a faculdade, né, iniciou a universidade ali, e agora depois se inscreveu já na iniciação ali militar, na carreira militar. Então eu usei o Lúcio como exemplo, mas existem vários Lúcios no nosso céu e em vários céus, não é mesmo? Se a gente parar para pensar, existem... Diegão, a galera perguntou e você agora vai responder para a gente. Vou trazer do jeitinho que chegou a pergunta para mim. Olá, professor. Gostaria de saber se posso fazer aeróbico em esteira ou bicicleta, mesmo tendo restrição no joelho. Isso aí deve ser pergunta de mulher. Então, faz o seguinte: é aluna sua, ela vai responder, você vai responder para ela, tá bom? Então, você deu duas opções: esteira ou bicicleta. Elas têm suas diferenças, suas peculiaridades. Então, assim, do ponto de vista, vamos imaginar que seja uma falta de cartilagem aí. A bicicleta seria mais interessante de você realizar, porque você não vai ter o impacto articular que tem, por exemplo, na esteira, seja caminhando ou seja correndo. Tudo bem? Então, o que tem que deixar claro é isso. Eu iniciei falando em relação à questão do médico ortopedista, e a bicicleta seria uma sugestão melhor, mas, de novo, sem saber a restrição, fica um pouquinho complicado de responder cirurgicamente. No entanto, gostaria de deixar uma dica para você, independente se você for fazer bicicleta ou for fazer esteira, o ideal seria você também fazer a musculação.
E se vocês me permitem a analogia, eu gostaria de fazer uma analogia em relação a essa resposta dessa pergunta, é a seguinte: você pode andar com um carro sem o cinto de segurança? Poder você pode. No entanto, você vai estar infringindo uma lei de trânsito e vai estar correndo mais um risco desnecessário. Então, se você já tem restrição no joelho e você vai fazer ou esteira ou a bicicleta, no caso, vamos pegar mais o exemplo da esteira, que vai te gerar um impacto, um estresse articular maior, por que você não vai vestir o cinto de segurança? O cinto de segurança, nesse caso, seria a musculação. E a segunda pergunta que chegou para a gente aqui, né, Paulo, nas redes sociais, é uma pergunta muito popular. É o do famoso senso comum. Eu gostaria que você desmistificasse para nós, por favor. A questão veio assim: professor, existe exercício para queimar a barriga? Posso fazer abdominal todo dia? Se sim, quantos? É com você, analista Diego Almeida. Pois bem, eu venho trazer, de repente, más e boas notícias em relação a isso. A má notícia é que não existe exercício específico para queima de gordura localizada. A gordura ela é retirada, ela é queimada, ela é oxidada, seria o termo correto, academicamente falando, apenas de forma globalizada, de forma global. O que significa isso para nós, réis mortais? Que não tem como, por exemplo, eu fazer um abdominal e eu vou estar queimando gordura especificamente da região da barriga ou do abdômen. Tudo bem? Então essa já seria a notícia ruim. A notícia boa é que você pode sim, no caso complementando a pergunta, né, fazer abdominais todos os dias. E ou não, na verdade o que vai ter como nós vamos ter como referência será o seu objetivo. Então, por exemplo, Diego, eu quero ter o meu abdominal hipertrofiado. O que significa isso? Eu quero ficar com os famosos gominhos. O que é o gominho? É uma hipertrofia da musculatura da região do seu abdômen. E essa musculatura, ela só vai realmente aparecer se você não tiver uma capa, uma camada de gordura por cima. E o abdômen, ele é um músculo, assim como qualquer outro. Então, se eu treino peitoral em um dia, no outro dia eu descanso, aí eu vou lá e eu treino costas, no outro dia eu treino perna. Se eu não treino peitoral todos os dias, se eu não treino costas todos os dias, por exemplo, por que eu treinaria abdominal todos os dias? Se o meu objetivo é hipertrofia, ou seja, aumentar os gominhos, aparecer os gominhos. Então fica um questionamento aí, não seria tão interessante você fazer abdominal todos os dias, você tem que tratar o abdômen como qualquer outro músculo. Aí, pensando do ponto de vista metabólico, ou seja, de você gastar mais energia complementando o seu treino todos os dias, fazendo abdominal lá no finalzinho, ou então iniciando com abdominal, aí é interessante. Então deu para entender? Deixou bem claro, tenho certeza que esse seu aluno, essa sua aluna, está satisfeita com a resposta. Vamos para 3? Oi, professor, não suporto fazer musculação. Isso aí é comum, hein? As pessoas acham que é meio chato. E a fala dela parece que é igualzinha ao que eu estou dizendo para você. Sei da importância, mas acho enjoativo. Existe alguma outra forma de ter os benefícios da musculação sem ir para a academia? Muito bem, beleza. Vamos lá então. Partindo do ponto de vista de performance, ou seja, atlético, para ter resultados, atingir objetivos, não tem como colher os frutos sem plantá-los. Não tem como você ter os resultados sem pagar o preço. Agora vamos para o ponto mais de vista em relação à saúde, de manutenção da massa magra, manutenção da massa muscular que você já tem e de repente até pegar uma casquinha de hipertrofia também. Existem outras modalidades que vão te ajudar a hipertrofiar a musculatura, até aumentar a capacidade de sinalização, de síntese proteica, além da musculação, né? Treinos calistênicos com o peso do próprio corpo vão te proporcionar o mesmo estímulo de sinalização para síntese proteica, né? Esses mais que estão na moda agora, né? Treinamento funcional, crossfit. Então, todo exercício que use como dentro desse treinamento
treinamento resistido com pesos. Parando para pensar, você tem que buscar realmente fazer uma coisa que te dá prazer e você quer os benefícios da musculação sem praticá-la. 100% deles você não vai conseguir a mesma eficiência do que seria fazer um treinamento de fortalecimento muscular localizado específico, que é a musculação. Mas você tem essas alternativas que eu falei agora. Gostaria de agradecer assim imensamente a presença e a participação do nosso querido Diego. O Diego sabe o quanto eu sou fã, enquanto profissional e ser humano e papai, né? Tem filhinha recém-nascida aí, papai de primeira viagem. E só tem a acrescentar. O seu conhecimento é muito amplo, vive no superlativo, né? Tudo com você, no que se refere, no que tange ciência, tudo realmente muito no superlativo. É importante essa troca de conhecimento com você e somente quem tem a ganhar a comunidade em torno do nosso céu. Conhecimento com você não tem miséria, muito menos mimimi. Muito obrigado pela participação. Eu gostaria de agradecer vocês que participaram dessa conversa aqui, os meus colegas de trabalho, e principalmente você que está aí do outro lado, nos acompanhando até aqui, que já mandou perguntas, que já enviou. Peço, por favor, por gentileza, que se você gostou desse vídeo, se você gostou da pegada dele, ou até mesmo tem alguma sugestão para que nós possamos melhorar, comenta aqui embaixo, faz aí uma pergunta para nós. Quem sabe você não é escolhido para a parte 2, inclusive, né? A sua pergunta não seja selecionada para entrar aqui num debate entre nós três. E é isso, só tenho a agradecer pela oportunidade e me sinto muito realizado em estar aqui com vocês, iniciando esse projeto, né? Hoje é o piloto e que tenha continuidade por um tempo considerável. Finalizamos aqui mais uma superprodução do Núcleo de Esporte e Lazer do Céu Rosa da China. Musculação sem mimimi. O nosso trabalho é direcionado para vocês. Valeu!